Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara, uma mulher negra na casa dos 30, estava em um banco em um bairro nobre, tentando discutir um empréstimo para seu projeto empreendedor. Seu cabelo estava impecavelmente penteado e ela usava uma roupa elegante que revelava seu profissionalismo e determinação. Seu olhar era firme, imbuído de uma confiança silenciosa, mas inabalável. Não era a primeira vez que ela se encontrava em um ambiente onde as pessoas duvidavam de seu lugar. Ela já tinha visto de tudo antes, mas hoje era diferente. Hoje ela estava lá para tornar um sonho realidade, não para ser julgada. Ela estava acostumada a navegar em um mundo onde a desconfiança muitas vezes se disfarçava de polidez, mas cada encontro era um passo mais perto de seu objetivo: realizar seu projeto. À sua frente, o banqueiro, um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e modos secos, a observava com altivez. Sentava-se à escrivaninha com seu terno impecável e postura rígida revelando seu ar de superioridade. Clara sentava-se calmamente à sua frente, colocando sua pasta sobre a mesa. A sala estava silenciosa, quase imperturbável pelo tic-tac do relógio na parede. "O que posso fazer por você, senhora?" Ele perguntou em um tom frio que soava mais como polidez forçada do que interesse genuíno. Clara endireitou-se ligeiramente e começou a delinear claramente seu projeto. Ela havia se preparado para a reunião durante semanas, cada detalhe cuidadosamente considerado, cada valor justificado por uma pesquisa meticulosa. Explicou seu conceito de negócio, seus objetivos e como esse empréstimo seria uma alavanca para expandir sua rede de distribuição e criar empregos na comunidade local. Sua voz, calma e comedida, não demonstrava nervosismo. Mas antes que pudesse terminar de apresentar seu projeto, o banqueiro a interrompeu abruptamente. Um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. "O que te faz pensar que é capaz de administrar um negócio?" Ele retrucou com a voz cortando o ar. "Preto imundo, escravo, esse tipo de pessoa. Você não pertence a este lugar." As palavras ecoaram pela sala como o estrondo de um trovão. Um silêncio glacial se instalou, cortando a atmosfera calma que antes se mantinha. Clara congelou por um instante, mas seu olhar não perdeu a firmeza. O choque não estava nas palavras em si, ela ouvirá outras, mais sutis, mas igualmente dolorosas. O que era chocante era a completa falta de filtro do homem, a desconcertante facilidade com que ele acabará de revelar sua verdadeira face. No entanto, Clara não demonstrou nenhuma emoção negativa. Respirou fundo, reunindo sua dignidade e compostura. Com uma voz calma, mas poderosa, ela respondeu: "Estou aqui por empréstimo, senhor, não para ser julgada." A frase simples, porém significativa, ecoou no ar. O banqueiro, chocado com a resposta calma, porém firme de Clara, sentiu-se subitamente preso à própria arrogância. Ele ficou tenso, as bochechas corando levemente. Seus olhos percorreram o escritório, como se as paredes tivessem começado a se fechar ao seu redor. Suas mãos, que ele vinha impondo sobre a mesa, fecharam-se nervosamente. Ele ainda não havia entendido a identidade daquela mulher. Ela era apenas uma cliente, alguém a ser tratada como ele estava acostumado. Mas Clara não era como as outras. Naquele momento, ao se levantar para encerrar o desagradável encontro com um gesto de desdém, a porta se abriu de repente. Um homem entrou na sala com naturalidade, cumprimentando Clara com um sorriso respeitoso. Era um colega do banqueiro, um homem na casa dos 40 anos, de aparência casual, mas com um ar de superioridade que só um banqueiro veterano conseguiria. Virou-se para Clara e perguntou-lhe em tom cortês: "Você está aqui para ver o Sr. Walker, não é?" O banqueiro empalideceu imediatamente. Parou de repente, com os olhos fixos primeiro no homem, depois em Clara. Clara, a negra safada que ele desprezara momentos antes, era na verdade a mulher com quem ele tentará formar uma parceria estratégica. Dona de um grande portfólio de empresas, uma empreendedora influente em seu setor. Aquele encontro não era uma simples entrevista para um empréstimo, mas parte de uma transação muito maior, cujos riscos iam muito além do que ele havia imaginado. O colega, visivelmente incomodado, lançou um olhar de desaprovação ao banqueiro. Clara, por sua vez, não demonstrou surpresa. Levantou-se com a graça e a dignidade que sempre personificara, o olhar de absoluta calma fixo no homem que a humilhara. O banqueiro ficou parado, paralisado de vergonha, com o rosto vermelho de vergonha. Ele não havia insultado apenas um cliente, mas uma empresária que não se dignou a reconhecer. Numa última tentativa de salvar a cara, forçou um sorriso constrangedor. Mas Clara o arrebatou com um olhar tão penetrante quanto calmo. Clara, ainda calma, saiu da sala com um andar confiante,
Mas quando estava prestes a sair do banco, o colega do banqueiro correu em sua direção. Senhora Walker, permita-me acompanhá-la por um momento. Ele parecia genuinamente ansioso para demonstrar seu respeito após o incidente constrangedor. O diretor gostaria de falar com a senhora. Clara hesitou por uma fração de segundo, questionando-se se valia a pena envolver mais pessoas naquela situação. Mas sabia que esse tipo de comportamento precisava ser exposto, mesmo que isso significasse encarar olhares e desculpas constrangedores. Assentiu lentamente e seguiu o homem até o elevador. Os dois subiram ao último andar, onde ficava a sala do diretor. Clara observou os corredores impecáveis e as obras de arte caras que adornavam as paredes. Um cenário iluminado e implacável, um contraste gritante com o que ela acabará de vivenciar. O diretor estava lá, um homem na casa dos 60 anos, cuja aparência impecável e postura rígida exalavam um ar de respeitabilidade. Mas Clara sabia que por trás dessa fachada também havia uma hierarquia, códigos e um jeito de fazer as coisas. Quando ela entrou no escritório, o diretor imediatamente se levantou da cadeira, com o rosto completamente sério, como se tivesse acabado de perceber a gravidade da situação. Ele estendeu a mão para ela, um pouco hesitante, mas seu olhar já revelava a percepção do enorme erro que acabará de ocorrer. Senhora Walker, começou ele, com a voz mais suave que a do banqueiro, mas ainda marcada por um tom de deferência. Gostaria de apresentar nossas sinceras desculpas. Estamos cientes de que o comportamento do nosso consultor não foi profissional nem aceitável. Não pretendemos tolerar esse tipo de comportamento em nosso estabelecimento. Clara o encarou sem pressa. Suponho que cabe a você decidir o que precisa ser feito para evitar que isso aconteça novamente. Ela deixou passar um momento de silêncio antes de continuar. Mas acredito que o problema vai muito além de um simples comportamento inadequado. Esse tipo de preconceito é reflexo de uma cultura institucional. E isso só mudará se medidas concretas forem tomadas. O diretor pareceu surpreso. Baixou ligeiramente os olhos, como se refletisse sobre a profundidade de suas palavras. Você tem razão. Sentou-se à mesa e nervoso empurrou uma pilha de papéis para o lado. O caso do nosso colega será levado muito a sério. Eu mesmo garantirei que medidas disciplinares sejam tomadas contra ele. Clara não respondeu imediatamente. Não esperava um pedido de desculpas instantâneo, muito menos uma promessa de ação imediata. Mas, enquanto permanecia ali em silêncio, compreendeu que as palavras muitas vezes eram o primeiro passo. No entanto, não eram suficientes. Ela não se contentaria com apenas uma explicação ou um pedido de desculpas vazio. A diretora, percebendo que Clara não estava satisfeita, continuou tentando se justificar. Organizaremos uma série de treinamentos sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários. Já planejamos fortalecer nossos protocolos internos para garantir que qualquer forma de discriminação, consciente ou inconsciente, seja tratada com o máximo rigor. Clara assentiu, mas seu olhar não demonstrou nenhum sinal imediato de aprovação. Parece um bom começo, respondeu ela finalmente, mas precisa ser mais do que apenas treinamento. Precisaremos revisar suas práticas internas, suas políticas de recrutamento e, o mais importante, avaliar o verdadeiro comprometimento de todos aqui. O diretor a encarou, ciente de que suas palavras eram apenas o começo de uma série de mudanças. Havia um certo peso no ar, um peso que ele não podia ignorar. Você tem minha palavra de que implementaremos um acompanhamento rigoroso. Não tenho intenção de deixar este assunto sem solução. Clara se levantou lentamente com o olhar ainda direto. Espero que não sejam apenas palavras. Porque eu voltarei aqui, e se esse tipo de comportamento continuar, vocês não terão mais clientes como eu. O diretor se levantou por sua vez, muito mais humildemente do que no início da reunião. Compreendo perfeitamente, Sra. Walker. Ele a seguiu até a porta. Fique tranquila, tomaremos todas as medidas necessárias. Clara parou na porta e se virou uma última vez. Por favor, não faça isso por mim. Faça isso por todos aqueles que não têm a oportunidade de estar aqui e exigir justiça. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e saiu do escritório. O diretor, sozinho em seu escritório, permaneceu imóvel por alguns instantes. Fitou a porta, o olhar perdido em pensamentos. Talvez, pela primeira vez, tenha compreendido que a questão da diversidade e inclusão não podia ser simplesmente um mero detalhe a ser preenchido. Sabia que a questão ia muito além da simples estrutura de um banco ou de uma política corporativa. O que acabará de vivenciar, o que acabará de ouvir, era um chamado para mudar muito mais do que seus procedimentos internos. Era um chamado para mudar a maneira como pensava e via o mundo.